não é? Algumas pessoas estão viajando, estão passeando, mas nós viemos aqui, então faça valer isso. Você está aqui na casa de Deus. O Espírito Santo tem algo a falar com você, o Espírito Santo tem algo a falar conosco, o Espírito Santo tem algo a falar ao seu coração. O Espírito Santo quer trazer a nós uma palavra que transforma, de mudança. Amém? Então eu queria que você falasse com Deus. Fala com o Senhor agora. Fala você com Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Pai querido, nós viemos aqui. Estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Neste início de feriado, Senhor. Mas nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar. Colocar, Senhor, o nosso coração diante de Ti. E, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso espírito, Senhor. Que esta noite seja memorável, Senhor. Que essa noite seja uma noite diferente de todas as noites. Que nós possamos, ó Senhor, ter respostas para o nosso coração, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito traga, Senhor, direção a nós, ó Senhor. Se estamos abatidos, que o Teu Espírito Santo nos levante. Se estamos enfermos, que o Teu Espírito nos cure. Se precisamos de direção, que o Teu Espírito traga a direção, Senhor, através da Tua palavra. Nós cremos em Ti, Senhor. Continuamos a dizer bem alto que Tu és a razão da nossa vida. Tu és, Jesus, a razão da nossa vida. Só Tu, Senhor, és a razão. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Esses dias você tem acompanhado, provavelmente você ouviu isso aí nos noticiários, na internet. Isso está trazendo, muitas pessoas estão falando sobre isso, sobre aquele culto lá na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, não é? Que eles estão há mais de 200 horas no culto, não é isso? É 200 horas, então, em quase 10 dias, né? Quase 10 dias num culto. Já imaginou isso, irmão? Quase 10 dias em um culto, buscando a Deus, adorando ao Senhor. Que bênção! Aí isso é muito bom. Como seria bom se isso acontecesse aqui no nosso meio? Como seria bom se nós estivéssemos buscando ao Senhor dessa forma? Então, eu louvo ao Senhor por esses irmãos lá, que estão lá buscando ao Senhor. O Senhor está fazendo um avivamento no meio daquele povo, e o Senhor tem um avivamento a fazer no nosso meio, aqui na nossa igreja. O Senhor tem um avivamento a fazer na nossa vida, na sua vida, na minha vida, porque a palavra diz que nós temos uma nova vida em Cristo. Não é isso que a palavra diz? É isso. Então, algumas pessoas estão preocupados aí, abismados. Então ficam discutindo. Eu estava ouvindo algumas pessoas falando algumas coisas. Mas será que isso realmente é um avivamento? Será que é mesmo? Se não é, queridos, para mim não importa muito se isso é verdadeiramente um avivamento que está acontecendo lá ou não. O que importa é que eles estão buscando ao Senhor. E a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, glória a Deus pelos irmãos lá. E alguns ficam falando: poxa, mas são adolescentes, são meninos. São adolescentes, são meninos, sim. Deus usou adolescentes, Deus usou Daniel, Deus usou José. Deus usa quem Ele quer usar. Então Deus está usando aqueles meninos lá, aquelas meninas, talvez para ensinar os mais velhos, e falar: olha, vocês se acostumaram a ficar nessa mesmice, mas nós não queremos isso para nós, nós queremos algo mais. E Deus está fazendo grandes coisas ali naquele lugar.
lá naquela universidade, lá em Asbury, lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Então, que o Senhor continue a fazer o trabalho que Ele está fazendo lá. Que Deus realmente derrame do Espírito Santo dele lá. Que Deus realmente toque o coração daqueles jovens lá. E que isso se espalhe pelo mundo. E que isso se espalhe por todos os lugares. É isso que estamos precisando. Amém? É isso que estamos precisando. Eu queria, aproveitando isso, eu queria que a gente pensasse sobre isso, sobre essa questão de mais de Deus. Mais de Deus e mais com Deus. Amém? Você pode falar isso comigo? Mais de Deus, mais com Deus. Glória a Deus. Então eu queria convidar você a abrir João capítulo 15. Aleluia. Que o Senhor abençoe aqueles jovens lá naquele lugar. Que isso seja uma chama que se espalhe pelo mundo. E que alcance os crentes de todas as igrejas. Aleluia. João capítulo 15. Tem alguns versículos aqui que eu gostaria de falar com você. E é importante você entender que quando Jesus escreve isso, Ele está próximo a ir para a cruz, para o Calvário. Então provavelmente quando Jesus fala isso, Ele estava ali, depois daquela ceia que Ele teve, aquela última ceia, provavelmente Ele trouxe essas palavras aqui para esses discípulos. Então, Ele fala sobre a questão de estar implantado em Deus, estar na videira que é Cristo, estar em intersecção com Deus. Então aqui no capítulo 15, ele fala algumas coisas que eu vejo que é importante, se nós queremos ter mais de Deus, se nós queremos ter um verdadeiro avivamento, verdadeiro avivamento na nossa vida, se nós queremos ter uma mudança na rotina que nós estamos, Jesus traz aqui algumas coisas importantes que eu acho que nós podemos considerar, que nós devemos considerar nas nossas vidas. No versículo 4 de João 15, Jesus fala assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então o nosso Deus, Ele traz aqui uma direção através de Jesus para aqueles discípulos. Ele fala para eles assim: olha, o nosso Deus quer que em tudo nós estejamos com Ele. Em tudo. Em todas as coisas. Nós estejamos com o nosso Pai. Os frutos na nossa vida são as realizações de um processo no seu trabalho, um fruto no seu trabalho, não é? Você ter uma promoção, você ter um reconhecimento, o seu salário no final do mês, você que é autônomo, ter uma boa, um rendimento bom. Isso faz parte de um processo. Então o fruto é a colheita daquilo que eu faço,
do processo que eu tenho. Então, quando Jesus está falando aqui, permaneçam, Ele está querendo dizer isso mesmo. Ele está querendo dizer, olha, fiquem comigo, e aquilo que vocês estão fazendo trará resultado. Amém? Fiquem comigo, que aquilo que você está fazendo terá resultado. Mas o que você está fazendo? Isso aí, o que você está fazendo, seja o que for, Deus quer que você esteja com Ele nisso, não é só você. Amém? É isso que Ele está querendo dizer para nós. Olha, você não deve tentar só. Eu estou com você. Você tem que estar ligado em mim. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você não pode conseguir sozinho. Então talvez você esteja sozinho tentando as coisas. O Espírito Santo quer te lembrar isso. Eu sei que você sabe. Você é inteligente. Não é? Você é inteligente. Mas às vezes a gente vai no dia a dia, a gente se esquece. Então o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te lembrar isso, que o nosso Deus quer que nós estejamos com Ele em tudo, tudo, não é só na igreja, não é só no domingo, é amanhã, segunda-feira, quando você levantar. Segunda-feira é brabo, né, gente? Não é? Ainda mais esse tempinho aqui, ó. Pessoal que não está aí de folga amanhã, eu sei que não vai ser fácil, hein? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus está com você nessa segunda-feira. Amém? Deus está com você nessa segunda-feira. E Ele quer que você caminhe com Ele, para que as coisas tenham sentido, para que as coisas se realizem. Então Ele fala aqui, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Jesus está falando isso. Permaneçam. Quando nós permanecemos, nós alinhamos as nossas prioridades, as coisas que são importantes para nós, com os propósitos eternos de Deus. E aí não tem jeito de dar errado. Quando você alinha os seus planos com os planos de Deus, não é Deus alinhar os planos dele com os nossos, somos nós alinharmos os nossos planos com os projetos eternos de Deus. Amém? Como assim, pastor? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o seu trabalho vai ter muito mais significado. O fruto que você vai colher do seu trabalho, ele vai ter muito mais sentido e muito mais significado se você usar aquilo que você recebe, aquilo que você tem, para divulgar a obra de Deus. Vai fazer mais sentido. Para sustentar missionários, para ir e levar, se não puder ir pessoalmente, dar condições para alguém ir levar a palavra de Deus para aqueles que estão agora nesse frio, embaixo dos viadutos. Então, quando Jesus está falando aqui, permaneçam em mim, é isso que Ele está falando. Não é só a gente ficar pensando,
Jesus é o meu Salvador. Amém? Jesus é o meu Senhor. Que bom. Mas quando Jesus está falando aqui, Ele está falando assim: olha, façam com que os seus planos caminhem juntos com os planos de Deus. E aí, o que acontece? O que Ele fala aqui: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, quando você está junto com Deus, fazendo as suas coisas sim, trabalhando sim, né? Fazendo a sua parte, né? Levantando cedo sim, levantando na segunda-feira, mas fazendo com que isso interaja com aquilo que Deus quer fazer. Amém? É isso. Então, a primeira coisa que Deus fala é isso: permaneçam em mim e eu permanecerei com vocês. Outra coisa que Ele fala no versículo 5, João 15, 5, fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tem um missionário, eu estava lendo que um missionário, ele contou uma história que ele foi uma vez num local que se plantava muitas uvas, né? Parreiras, uva. E ele notou que em uma dessas fazendas, em uma dessas plantações, as uvas eram mais viçosas, as uvas eram mais bonitas. Isso. Muito mais que as outras. E ele ficou pensando sobre aquilo. Poxa, mas a terra é a mesma, a condição climática é a mesma, por que essas uvas são mais bonitas, produzem mais do que as outras? Aí ele foi conversar com o proprietário, com o dono lá dessa plantação. E ele falou o seguinte: sabe qual é o meu segredo? O segredo é que eu não fico preocupado com a uva. Presta atenção. O segredo, ele falou assim: o segredo é que eu não fico preocupado com a uva, eu me preocupo com a videira. Eu me preocupo com a videira. Ou seja, muitas vezes a gente fica muito preocupado com os resultados na nossa vida. Você fica muito preocupado em agradar. Você fica muito preocupado em alcançar a meta. Que sim. Mas sabe, olha o que Jesus fala aqui. Ele fala assim que Ele é a videira. Nós somos apenas ramos. A gente não pode fazer nada sozinho. Então se você estiver em Jesus, o seu resultado será melhor. Se você parar de se preocupar tanto com o final do mês, com as coisas que vão acontecer, e se preocupar com Jesus, Jesus vai estar com você. É promessa dele. Pastor, mas você está sendo muito visionário. Não, é o que está escrito na palavra de Deus. É o que está escrito aqui. Ele está falando aqui: se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá fruto. Então, se você realmente permanecer em Cristo,
O Senhor cuidará de todas as coisas. É promessa dEle. Ele cuidará do seu trabalho, Ele cuidará da sua família, Ele cuidará das suas necessidades, Ele cuidará de você. Ele cuidará de você. Quanto menos for obstruída a sua relação com Deus, mais resultado você terá. Por que você está falando isso? Porque o que traz vida ao ramo é a videira. As raízes trazem a seiva ao caule, e o caule traz a seiva aos ramos. Agora, se estiver ali algo impedindo que passe essa seiva, os ramos vão secar. Sabe, queridos, quanto mais abrirmos espaços na nossa vida para que a seiva dos céus entre em nós, que o Espírito Santo entre em nós, que o Espírito Santo faça diferença na nossa vida, quanto mais desbloquearmos aquilo que impede que o Espírito Santo haja na nossa vida, mais resultados teremos em todas as áreas. Todas. O negócio está meio enrolado aí, em casa, na família, abre mais espaço para o Espírito Santo. O negócio está muito enrolado profissionalmente, abre mais espaço para o Espírito Santo, porque Ele está falando aqui, que quando nós fazemos isso, daremos muito fruto. E quando fala fruto aqui, não está falando só espiritual, está falando de vida completa. Amém? Quando Jesus ele encontrava as pessoas e ela precisava de cura, ele falava assim: vai. Muitas vezes ele falou isso, não foi? Vai, a tua fé te salvou. Pastor, mas como assim salvou? Ele foi curado, porque a salvação ela engloba todas as coisas. É isso que eu estou querendo dizer para você. Quando o Espírito Santo, quando você desbloqueia aquelas coisinhas que estão impedindo que o Espírito Santo, que a seiva dos céus penetre em você, quando você começa a desbloquear isso atinge toda a sua vida, tudo, atinge as pessoas que estão ao seu lado, atinge o seu trabalho, atinge tudo onde você estiver, frutos existirão. Amém? Então, aumente a sua conexão com Jesus. Quanto mais você aumentar a sua conexão com Jesus, mais fruto você colherá. Eu também queria que você visse o versículo 10, João capítulo 15, versículo 10. João 15, 10. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Amém? Vamos lá. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém. Obedecer é eu decidir permanecer, apesar de não querer,
ou sentir o amor de Deus, mas crer no seu amor. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer para você que obedecer não é você sentir. Percebe? Obedecer é uma decisão que eu tomo. É uma decisão. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não esteja sentindo o amor de Deus ali, eu decido pela fé que o meu Deus é um Deus de amor. Amém? E que Ele está cuidando de mim. Mas eu não estou sentindo cuidado. Mas eu decido pela fé que o meu Deus está cuidando de mim. Isso é obedecer. Sabe? Uma das coisas que se faz na videira é podar. É a poda. Então, o viticultor vai lá, aquele que cuida daquela videira, ele vai lá, olha alguns ramos que estão amarelados, talvez esteja com algum bichinho. Então ele vai lá e corta, poda. Então, as podas nos ramos, elas são necessárias. Elas causam dor, provavelmente, para a videira. Mas torna aquelas videiras mais saudáveis. Sabe, amados? Jesus falou que nós somos os ramos, não foi isso? Não é isso? Ele é a videira, e nós somos ou seja, os galhos, né? Nós somos os galhos. Então, sabe, a gente poderia pensar que, da mesma forma que a videira precisa de algumas podas, eu talvez esteja precisando de umas boas podas, né? Eu provavelmente esteja precisando de uma boa poda, remover alguns pecados. Eu não estou querendo trazer peso sobre você, mas eu estou falando que é preciso mudar algumas prioridades. Talvez o tempo foi passando e eu nem percebi. Mas o meu relacionamento com a videira, que é Jesus, ela já não é mais prioridade para mim. Ela já não é mais. Então o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te lembrar isso, para lembrar você que está aí ouvindo a gente. Sabe, às vezes nós precisamos rever algumas atitudes que nós temos. Ah, mas eu sempre fiz assim. Mas nem sempre, isso não quer dizer que está certo. Ah, pastor, meu pai era assim, minha mãe é assim, eu sou assim. Mas e Cristo não muda? Pode doer. Precisa de algumas podas? Então, é preciso. Então, nós precisamos, da mesma forma que a videira precisa de poda, nós precisamos remover alguns pecados
mudar as nossas prioridades, rever as nossas atitudes e decidir. Você percebe que sempre passa por isso? Pela decisão. Eu decido. Não vai descer o anjo Gabriel sobre você e falar: olha, você vai fazer isso. Não vai fazer. Deus não vai fazer isso. Passa pela decisão nossa. Eu não acredito que o Espírito Santo te trouxe aqui nesse dia frio de domingo, quando muitos estão nos hotéis, por aí. Eu não acredito que Deus te trouxe aqui hoje para não trazer algo relevante para a sua vida. É relevante, é importante isso que está sendo falado. Decidir. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. Em seu amor eu permaneço. Então decida, amado irmão, amada irmã, decida isso. Decida permanecer com Deus, com Jesus. Decida, saia daqui com essa decisão. Eu vou fazer acontecer isso. E sabe, é interessante quando você vê algumas situações na Bíblia, quando Deus falava para eles fazerem algo, quando eles começavam, não estava acontecendo nada. Por exemplo, quando eles foram, o povo de Deus foi atravessar o mar vermelho. Lembra quando eles estavam fugindo de Faraó? Deus falou: marchem. Mas eles viram o mar. Marchem. Mas vou marchar, está tudo fechado. Marcha. Aí fala que quando Moisés tocou, o mar abriu. Sabe? Deus trabalha em parceria com você. O Espírito Santo trabalha em parceria com o seu espírito. É isso. Muitas das curas de Jesus falava, a pessoa vinha: eu quero ser curado. Jesus fala: vai e se apresenta lá ao sacerdote. Poxa, mas eu vou me apresentar ao sacerdote, eu ainda estou com a lepra. Mas fala que quando eles estavam indo, eles eram curados. Você percebe? Percebe isso? Então, amado, querido irmão, querida irmã, seja intencional em permanecer em Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você não pode ficar achando: aquela palavra do pastor foi tremenda, vou sair daqui explodindo, ninguém me segura, não, tem que ser intencional, querido. Você está ouvindo a palavra, então olha, eu vou fazer isso na minha vida. Não é porque alguém está falando para mim, mas é porque está escrito na palavra de Deus. Então eu vou fazer. Então, precisamos ser intencionais. Amém? Intencionais. E o versículo 16, olha aí comigo. Vamos ler juntos o versículo 16. Vamos lá? João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu, para irem fruto. Olha aqui, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você.
Se a videira, que é Jesus, não for a sua prioridade, as suas prioridades sufocarão vocês. Vou repetir. Se Jesus, que é a sua videira, não for a sua prioridade, as suas prioridades, aquilo que você acha que é importante, vai sufocar você. É por isso que você vê tanta gente estressada hoje, tanta gente tomando remédio para problemas emocionais. Por quê? Porque a prioridade são as coisas que ele acha que são importantes. Mas aqui fala que nós precisamos ter Jesus como nossa prioridade. É isso que precisamos. Escolha estar mais com Ele. Escolha estar mais com Ele. Faz um plano, propósito, você e Deus, ninguém precisa saber. Deus, eu vou levantar 5 minutos mais cedo. E eu queria falar com você. Eu vou parar de almoçar 5 minutos antes. Eu vou ficar com você. Dá, não dá, gente? Dá. Dá sim. Escolha estar com Ele. Escolha. Procure fazer isso. Faz uma experiência. Tenta de novo. Está fraco? Faz isso que eu estou falando. A seiva vai descer dos céus. A seiva vai passar para vocês. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso. Então, algo que parece ser tão simples, que nem esse culto que está durando 200 horas, ele começou uma reunião normal. Os menininhos lá dizem que não sabem nem tocar, viu, Ricardo? Diz que eles são super desafinados na adoração, no louvor. São. Mas eles decidiram. Sabe, quando nós damos o primeiro passo, o Espírito Santo nos acompanha. Glória a Deus. Então, decida ter Jesus como prioridade. E você vai ter mais de Deus. E você vai viver mais com Deus. Amém? Vamos orar. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Fique em pé, nós vamos orar. Glória a Deus. Fale com Deus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por esse momento. Ó Pai, nós precisamos, ó Senhor, de Ti. Sozinho não dá. Sozinho o processo não tem o resultado que nós esperávamos. Sozinho o fruto não é tão bom como deveria ser. Mas contigo, Senhor Jesus, videira verdadeira, tudo tem sentido. Então, Senhor, que a nossa vida, que nós tenhamos um relacionamento mais pessoal contigo, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe. Uma sugestão para você.
para você voltar a ter seiva do Espírito Santo. Volte a fazer o que você fazia. Amém? Lembra que você lia a Bíblia? Não estou falando que você não lê, mas você lia mais. Lembra que você contava para as pessoas o que Jesus fez na sua vida? Volta a falar. Nem que seja uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Volta a falar. Porque quando você relembra o que Deus fez, Deus começa a fazer novamente. É isso. Comece com coisas pequenas e grandes coisas acontecerão. Amém? 1 quilômetro, 10 quilômetros começa com um passo. Então, dê o primeiro passo, ainda hoje, e comece a sentir a seiva do Espírito Santo novamente. Deus abençoe você. Aleluia. Enquanto as irmãs estão cantando, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações estejam com todos vocês, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia.